Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 11 de junho de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos mais tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Programa de hoje comentando bastante a rodada do Campeonato Brasileiro, claro que com destaque para o jogo do Santos contra o Juventude, neste sábado na Vila Belmiro, 7 da noite. E vamos ter também um trechinho aí da entrevista coletiva de apresentação do Vinícius Zanocelo, que acabou de acabar, terminou agora. Felipe Rey já tem na agulha ali, daqui a pouco a gente vai trazer a palavra do reforço do Santos, que está inclusive com algumas dificuldades para ser liberado pelo departamento médico, mas é interessante porque ele explica o porquê, né, os motivos. Tem muita gente já desconfiando, o que acontece, faz tanto exame, não sei o quê, mas o caso dele até foi bastante complexo e é um jovem, né, tem todas as condições de se recuperar plenamente e logo ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Muito bem, deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta sexta-feira comigo, dividindo a nossa tela. Hoje o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, ganhou uma folga e estamos, portanto, aqui com um cenário renovado, uma coisa mais, digamos assim, romântica, deve ser por causa do Dia dos Namorados. Vejo flores, plantas ali ao fundo, neste cenário diferente do Dr. Rafael Cobra, e também conosco o Leandro Maia, jornalista, jovem jornalista, já na Casa Nova, já faz alguns dias, né? Encaixou bem o cenário virtual para ele lá. Então o Leandro participa com a gente também nesta sexta-feira. Doutor Cobra, bom dia, obrigado pela presença. Daqui a pouco teremos, claro, o surgimento das nossas dúvidas jurídicas, mas vamos primeiro com o futebol, bola rolando, e este Santos do Fernando Diniz, que joga contra o Juventude, tentando a 4ª vitória consecutiva. Quem diria, hein? Há quanto tempo não ouvimos essa frase? Tudo bem, Cobra? Um abraço. Fala, Alex, tudo bem? Realmente o cenário hoje já é uma prévia aí para o Dia dos Namorados, né? Muito bem posto. É um prazer participar mais uma vez do Esporte em Destaque. Queria deixar um abraço aí também ao Felipe Rey nas técnicas, ao Leandro, que participa hoje conosco, a todos que acompanham aí a vasta audiência do Esporte em Destaque. E é isso, né, Alex? O Santos, que há bastante tempo não tinha a oportunidade de completar 4 vitórias seguidas, né? Tem uma grande chance agora, com um confronto onde o Santos é bastante favorito no sábado, amanhã, contra o Juventude na Vila. O Juventude talvez aí um dos sérios candidatos, ainda que o campeonato bastante no início, mas talvez um dos sérios candidatos ao descenso. Então esperamos amanhã a confirmação e acho que serve. Talvez o Santos tenha dado sorte aí na sequência de jogos, né? 2 partidas contra o Cianorte também, para que o time embale, ganhe confiança, o Diniz consiga desenvolver melhor seu trabalho. Então, acho que o caminho para o Santos está se mostrando ali um pouco melhor do que há algum tempo se mostrava, né? Muito bem, doutor Rafael Cobra com o seu primeiro destaque. Pois é, o caminho por enquanto tá bom, né? Mas vamos lembrar que semana que vem o Santos tem o Fluminense no Rio e depois tem o São Paulo na Vila, ou seja, vai dar uma apertada, vai ficar um pouco mais complicado. Mas de qualquer forma, o Santos hoje parece um time mais seguro do que era um tempo atrás. Aliás, Leandro, tem muita gente reclamando, né? Pegando no pé. Daqui a pouco surgem os comentários aqui no programa também, que o Santos toca muito a bola atrás. Então eu tenho prestado atenção em jogos de diversos times do futebol brasileiro, e principalmente quando você joga contra um time que só se defende, isso acontece com todo mundo, porque ninguém quer entregar a posse de bola para o adversário que está se defendendo. Enfim, vamos ver nestes confrontos contra times que são mais abertos, os outros, né? Contra Fluminense, contra São Paulo, se vai funcionar a tática do Diniz, que vai encontrar pela frente, certamente neste sábado, um time com o tal ônibus estacionado, que vem direto de Caxias. Tudo bem, Leandro? Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todo mundo aí que está participando com a gente. Eu acho que essa reclamação é um pouco de resquício do futebol que a gente tinha aqui nos anos 90, 2000, que era uma coisa muito menos toque de bola e mais
mais correria, mais individual também no ataque, porque tinha muitos jogadores também que eram muito fortes no futebol individual, mas se você vê o futebol de hoje em dia, na Europa mesmo, é muito toque de bola, porque tem sempre aquele time que joga ali mais na defesa e tem aquele time que tenta o ataque. A própria final da Champions League, a gente viu mais ou menos isso, né? O Manchester City estava ali tentando a troca de passes, enquanto o Chelsea ali estava com o ônibus estacionado, né? Que o Mourinho deixou famoso. Mas eu acho que faz parte do futebol. Eu acho que o problema não é em si essa troca de passe atrás. É quando você chega ali na intermediária e você acaba voltando. Você não consegue ir para frente, que era o que acontecia muito com o time do próprio Roland aqui no Santos. Você vê que o time chegava ali e não sabia o que fazer quando chegava na entrada da área. Eu já vejo diferente com o Diniz. Você vê que tem a movimentação ali, tem a troca de passe e você vê que é uma coisa treinada, que é feita para atrair o adversário para depois você chegar no ataque. Então, tem torcedor que não vai gostar, tem torcedor que gosta. Esse é o estilo do Fernando Diniz e é o estilo que o Santos vai ter daqui para frente. E, por enquanto, parece que os jogadores têm se adaptado com ele. Pois eu acho também que para você jogar desse jeito, você tem que ter um meio de campo que tem alguém com capacidade. O Jean Mota faz na medida do possível, né? Mas precisa de mais alguém ali, né? O Pirani está em fase de adaptação, crescimento, né? Mas você precisa de alguém com uma visão ali de meio de campo e principalmente uma movimentação do ataque, e o Diniz cobra muito isso, né? Muita movimentação dos atacantes para criar espaço. Claro que a gente sabe que o Marinho é bom jogador, que o Caio Jorge se movimenta bastante, que o Marcos Guilherme tem sido uma grata surpresa pela sua capacidade de deslocamento dentro do campo, o Lucas Braga também, mas você precisa ter uns caras para fazer acontecer isso aí muito acima da média, né? Imagina, você tem um jogador de altíssimo nível ali, como os que o Flamengo tem, né? Como alguns outros times têm, né? Não estou desmerecendo a qualidade dos atacantes do Santos, como eu acho que o Ângelo vai ter no futuro, mas é certamente algo que precisa de treino, precisa de repetição, precisa de encaixe. Acho que com o Sanches talvez isso melhore um pouco, enfim. Mas o Santos hoje está bem melhor, né? Imagina, a gente está reclamando de ter ganho 2 jogos do Cianorte, imagina o torcedor do Inter, né? O do Palmeiras, os 2 ganharam no jogo de ida, perderam na volta, zebraça, né? Enfim, o Corinthians também não viu a cor da bola na Copa do Brasil. Mas você vai dizer assim, poxa, mas o adversário do Santos era fraco. Tá, mas quem imaginava que o Palmeiras fosse cair diante do ABC, né? Então, é bom sempre a gente pontuar esse tipo de situação, porque o futebol, como diria aquele filósofo contemporâneo, e nunca ninguém falou isso, futebol não tem mais bobo. Só lá nos torneios da Oceania, que tem os times que tomam de 15, 20 de vez em quando. Mas aqui entre nós, meus caros, é bem difícil a gente afirmar alguma coisa do tipo. Mas vamos ver, né? Neste sábado contra o Juventude, como é que vai ser o Santos tentando furar o bloqueio do time gaúcho. Vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro break. Daqui a pouco, na volta, o Felipe Rey vai subir o som, porque acabou agora há pouquinho a entrevista coletiva de apresentação do Vinícius Anocelo. Aliás, eu ouvi um pouquinho da coletiva, o Leandro e o Dr. Cobra também ouviram. Eu tenho muita fé em jogador que se expressa de uma forma positiva. Um cara que demonstra inteligência mental, capacidade mesmo, né? Verbaliza bem o que pensa. Porque é um cara que tem mais capacidade de entender sistema, de entender a própria relação com os companheiros e tal. É uma impressão muito boa desse rapaz, nas primeiras palavras dele, né? Claro que isso não quer dizer que ele vai virar o super craque do Santos, mas a impressão sempre é muito boa quando você vê alguém que tem um nível, digamos assim, intelectual até acima da média do futebol. Pro break, daqui a pouco a gente volta aqui com o Dr. Cobra, com o Leandro, com vocês que estão mandando mensagem já no chat, também no Facebook. Em 1 minuto e 43 nós voltamos. Até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. 11h42 de volta com o Esporte em Destaque, enquanto Felipe Rey coloca no ponto lá a entrevista do Vinícius Zanocelo. Só dizer aqui, ó, vou pular a fila aqui do nosso chat. O seu Cino Alves, bom dia, Alex, aos participantes da live. Tudo bem? Estou meio sem jeito para comentar, estou ansioso, vou tomar a vacina, estou preocupado com as reações colaterais. Ui, que dor. Seu Cino, eu tomei ontem a da gripe, o braço está dolorido, mas de resto estou legal. E eu tomei a AstraZeneca. A Coronavac tem menos efeito. Mas a AstraZeneca é uma porrada. Eu fiquei até razoavelmente bem, mas conheço muita gente que ficou um dia inteiro, 2 dias, bem prostrado, assim. Dizem que a reação da vacina é proporcional à sua imunidade. Se a sua imunidade estiver boa, você tem menos reação. Se a sua imunidade não estiver legal, você vai ter reação. Mas passa. O importante é você tomar a vacina. E aí o Roger Sanassi diz aqui, seu Cino, agora você está vacinado? Não está ainda, né? Já pode torcer para liberar público no estádio para as pessoas imunizadas. Ô Roger, só pode liberar público no estádio quando tiver 70% da população imunizada. Não estamos nem perto disso, né, para você criar tal imunidade de rebanho. Então, eu acho que vai demorar um pouco para ter público no estádio, até porque as pessoas vacinadas, elas podem se infectar, elas podem ficar doentes e até ser assintomáticas e continuar transmitindo o vírus para quem não tem vacina. Então, os vacinados podem transmitir, reduz acho que pela metade quando você toma vacina, mas você ainda pode infectar as pessoas, por isso que é uma irresponsabilidade agora a gente falar nisso. Então tem que esperar mais um pouquinho. Vamos torcer para que desça um caminhão aí avião, né, de vacinas e a gente possa, sei lá, no final do ano que vem já ter público nos estádios. É que a gente ficou para trás nessa história, né? Veja aí, Estados Unidos, Europa, como a coisa tá por lá, tá certo? Muito bem, Zanocelo na área, inteligente, eu gosto de gente inteligente, gosto de gente que sabe se expressar, né? E esse é um exercício nosso aqui sempre de reflexão, né? A gente sempre deixa tudo muito claro, muito limpo para as pessoas, e jogador inteligente na questão cognitiva, digamos assim, é fato raro, né? É bom, espero que corresponda à questão técnica dele. Vamos ver os primeiros minutinhos da coletiva do Zanocelo. Solta aí, Felipe Rey. Em primeiro lugar, parabéns pela sua chegada no Santos, desejo boa sorte para você, tá? E a pergunta que eu faço é uma tônica que eu tenho repetido para quem tem chegado aqui, que é justamente querer saber de você as suas primeiras impressões do Santos e, mais especificamente, se você já descobriu por que o Santos é tão mais forte, tem resultados tão melhores dentro da Vila, dentro de casa, porque fora, que eu já te trombei também, eu te vi algumas vezes na Vila, quero saber se você tem essa resposta. Parabéns e boa sorte. Obrigado, Flávio, bom dia. Acho que, como eu já disse para o Fábio, quando eu fui tirar foto ali, quando eu cheguei no meu primeiro dia, sobre a grandeza do Santos, eu não gosto muito de resposta pronta, mas todos os jogadores que passaram por aqui, que vão passar, vão dizer a mesma coisa que eu. É um sonho de todo jogador passar pelo Santos. O Santos é um dos maiores clubes do planeta. O maior jogador da história do futebol passou por aqui, que é o Pelé. Então, a grandeza do Santos é algo que ninguém pode questionar, e é inquestionável. Então, estou muito feliz, muito orgulhoso de estar podendo representar o Santos, vestir a camisa do Santos. E sobre a Vila, aqui, muita gente comenta que é muito difícil
ganhar do Santos na Vila e realmente nós temos que se impor aqui na nossa casa e os jogos para o adversário vai ser muito difícil ganhar de nós na Vila Belmiro. Gustavo Soler, Rádio Bandeirantes. Tudo bom, Zanocelo? Bom dia, bem-vindo ao Santos. Você chega num clube onde o seu ex-técnico foi ídolo e eu queria saber o que o Elano passou para você, da vivência, do que é o Santos, o que vocês conversaram antes de você fechar o contrato com o Santos, o que ele te passou de experiência positiva e negativa para que você chegasse ao Santos já sabendo e entendendo como que funciona o clube, e o que ele te passou também do que você precisa apresentar dentro de campo para conquistar a torcida santista. Bom dia, Gustavo. A minha conversa com o Elano, ele só disse coisas positivas do Santos. Aprendi muito com ele, com esse pouco tempo que eu tive com ele na Ferroviária. É um cara extremamente muito determinado no que ele quer. Não tenho dúvida que, como treinador, ele vai ter muito sucesso, como ele teve com o jogador. Ele é um cara que eu procuro me espelhar muito, né? Porque é da minha posição, é o cara que fez história no Santos. E eu espero, não só no Santos, como no futebol mundial, né? E eu espero muito procurar seguir a carreira dele, fazer história no Santos também, porque ele é um cara para se espelhar. E ele só disse coisas positivas do Santos. Disse que o jogador tem que ter muita vontade e ser muito feliz aqui no Santos, porque essa camisa merece. Lucas Rato, Varanda Futebol Debate. Bom dia, Zanocelo, seja bem-vindo ao Santos. Vinícius, o futebol brasileiro atualmente está carente de bons meias, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre seu estilo de jogo para o torcedor santista. Obrigado. Bom dia, Lucas. O meu estilo de jogo, eu estou jogando agora na base, eu fiz minha base como meia, e há 3 anos atrás, quando eu subi profissional, comecei a jogar de segundo volante. Eu sou um jogador que atua bastante no meio de campo, um bom passador, um bom finalizador e que ajuda a marcar também, que é muito importante. Gosto de pisar bastante na área. Essas são as minhas características. Laura Marcelo, Diário do Peixe. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Santos, muita sorte e sucesso para você. Espero que você fale um pouquinho da sua parte física, né? O Diniz falou que ia relacionar você para o jogo de terça, mas que você sentiu. Fala um pouquinho dessa parte física e também sobre as suas inspirações no futebol, tanto na sua posição ou enfim. Obrigada. Muito obrigado, Laura. Sobre a parte física, eu até vejo muita gente brincando sobre os exames, né? Mas o que acontece foi que antes de decidir pelo Santos, eu tinha outros projetos que eu só iria para esses projetos em julho, e nisso eu ficaria, acho que 1 mês e meio treinando separado. Então eu decidi fazer uma cirurgia que eu precisava muito, que me incomodava demais, estava inflamando o meu corpo, que eu tinha 2 sisos que estavam muito perto do nervo para tirar, e tinha um cisto no céu da boca. E quando veio o projeto do Santos, foi no mesmo dia que eu acabei fazendo a cirurgia, e eu teria que ficar 10, 12 dias sem fazer nada, né? Então, quando eu decidi pelo Santos, eu estava nesse processo de recuperação ainda, então eu fiquei um bom tempo parado, né? Perdi um pouco de peso também por conta que eu não conseguia me alimentar direito, porque foi uma cirurgia bem complicada. Então é mais nessa questão da demora de ser anunciado também, mas estou muito feliz, bom que deu certo. Agora eu estou me adaptando novamente, né? Eu tenho que para ir entrando nos treinos aos poucos, para daqui a pouco dar o máximo de vontade pelo Santos. Aí, portanto, um trecho da entrevista do Vinícius Zanocelo está lá à disposição, a entrevista completa na Santos TV. Aliás, sobre esse cisto no céu da boca, o Fabiano Fará, meu companheiro lá na Record, me falou sobre isso.
O Fabiano, que agora também tem um canal no YouTube falando sobre o dia a dia do Santos, você pode até prestigiar lá também, deixar um like, a inscrição lá no canal do Fabiano. Ele tem um conhecido no interior, que é próximo à família do Zanocelo, e falou sobre isso. E a gente sabe, até esses dias o Santos fez um trabalho de... aquela avaliação odontológica, o torcedor muitas vezes não percebe que é importante o cara ter essa saúde bucal, porque pode ter qualquer problema que vira um foco dentário, isso vai parar na corrente sanguínea do cara, desenvolve uma série de problemas. Então, você vê que diferença, o tipo de informação que o jogador dá, ele até brincou com a história dos exames, né? Lida bem com isso, dá uma informação que teria que ser o médico para falar, mas o cara é tão conhecedor da própria situação que ele explicou de forma didática para o torcedor essa condição que atrapalhou e atrapalha um pouquinho esse momento dele de chegada ao Santos. Dr. Rafael, que conhece muitos jogadores, é raro a gente ver um sujeito que tem esse tipo de capacidade de explanar e explicar o que acontece, o que está pensando, sem contar o histórico técnico, né? Um jogador de seleção de base sub-20, que tem tudo para dar certo. Claro que precisa, no campo, transformar em realidade toda essa teoria, mas ficamos com uma ótima impressão, né, doutor? Eu compartilho da mesma impressão que você e do mesmo entendimento, Alex, que o atleta, quanto melhor condição intelectual ele tiver, eu acho que, claro que isso não é o ponto-chave, o ponto principal, mas isso, sem dúvida nenhuma, tende a acrescentar qualidades a ele dentro de campo, né? Não é raro ver jogador com esse perfil, mas o Zanocelo tem se mostrado realmente, aí, pelas primeiras impressões, um menino, né, ainda bastante jovem, mas com uma condição intelectual assim, muito acima da média dos jogadores profissionais. Agora, como você disse muito bem, o importante, o fundamental é o seu histórico, ainda que muito jovem, como eu disse, mas o seu histórico dentro de campo, né? É um atleta que era extremamente cobiçado no mercado, tanto nacional, vários clubes grandes do Brasil tinham interesse na sua contratação. O mercado internacional, acho que quando ele se refere ali a um outro projeto que ele tinha, que demoraria um período, justamente, me parece, conclusão lógica, que era uma transferência para o mercado europeu, cuja abertura da janela de transferências será somente em julho e agosto, né? Durará o mês de julho e agosto, o mercado europeu. Então, era um atleta bastante cobiçado no mercado. O Santos foi bastante habilidoso para conseguir essa sua contratação, já que sabemos que não era num leilão financeiro que o Santos levaria vantagem. Teve que mostrar, de fato, um projeto desportivo interessante para o atleta. Então, as expectativas são muito boas sobre esse menino. É um menino que era muito badalado na Ponte Preta, sempre titular de seleções brasileiras de base, né? Um menino de muita versatilidade, de muita capacidade técnica, e foi, de fato, ali aparentemente tem tudo a dar certo aqui ao Santos Futebol Clube, e até o formato da contratação, né? Um empréstimo por um prazo longo, com uma opção já estabelecida para uma aquisição futura, se for do interesse do clube. Então, acho que foi um golaço do Santos Futebol Clube nesse caso. Ô Leandro, você gostou da fala aí do Vinícius Zanocelo, inclusive elogiando o Elano, né? Muita gente defende a volta do Elano para o Santos para atuar na base, de alguma maneira, né? E até por alguns resultados instáveis que as categorias de base do Santos de vez em quando apresentam, né? Então ele encheu a bola do Elano também, né? O Elano vai representando o Santos mesmo quando não está na Vila Belmiro, né, Leandro? Com certeza. O Zanocelo, se jogar o que já demonstrou na Ponte Preta, na própria Ferroviária, ele é titular do time, sem dúvidas, e vai ser muito importante para o Santos nesses 2 anos aí de empréstimo, aí, pelo menos, que o Santos tem. E o Elano foi muito importante para ele também, até para ele vir para o Santos, né? Teve toda essa conversa que ele expressou. Eu acho muito importante também ele se inspirar no Elano mesmo, porque o Elano pode não ser o melhor meio campo que já passou pelo futebol brasileiro, mas ele é um cara muito inteligente dentro de campo. Para mim ele fez o segundo gol contra o Corinthians em 2002. Eu acho que tem que pôr uma estátua do Elano perto da do Zito, só aquilo lá já vale.
Mas ele é um cara muito inteligente. Então, toda a carreira dele, você vê que ele sempre se posicionou muito bem, sempre foi muito bem fora também de campo em toda a carreira, porque a gente sabe que tem muito jogador aí que cria confusão, briga com técnico e tudo, mas o Elano sempre foi muito bem assim, fora das quatro linhas. E eu gosto de lembrar sempre de uma história do Kaká, que ele meio que fala que ele sabe que ele não foi o melhor jogador brasileiro que ganhou a bola de ouro, né? Porque a gente tem Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, ele não foi o melhor de todos, mas provavelmente ele foi o cara que teve mais cabeça fora de campo. Então isso também é muito importante para o jogador. Muito bem. Olha, deixa eu ler aqui algumas participações, até porque nós temos alguns temas palpitantes, eu vou precisar de um parecer jurídico a respeito disso aqui daqui a pouco. São duas matérias do Diário do Peixe, uma inclusive que fala sobre a história do estádio, né, da W Torre com o Santos. Deixa eu prestigiar o pessoal aqui no chat. O Cosme Alexandre, como estão todos na live? Aparentemente todos bem, né? Só com um pouco de fome, porque o almoço está chegando. Eu comi uma banana antes de vir aqui para o Boc News. Entre a Santos FM e o Boc News, eu comi uma banana no meio do caminho. E ele diz aqui, o Santos tem que aproveitar e ganhar em casa para arrancar no Brasileiro. Concordo plenamente. O Roger, que eu já citei, o Sanassi, já tinha mandado um bom dia para mim, para toda a bancada. Desculpe, viu, Roger, a falta de educação. Que eu pulei para aquela história da vacina lá. O Cosme também diz aqui, o YouTube não manda notificação quando vai começar a live, sacanagem. Rapaz, então, o Felipe está pedindo aqui, Cosme, para você ativar o sininho. Você se inscreve no canal, mas não esquece de ativar o sininho e clicar em todas, porque aí você é sempre notificado. Mas eu vou te contar também, viu, que eu já recebi vídeo de canal que eu sou inscrito, tipo, 3 dias depois que o cara fez o vídeo. Deve acontecer comigo também, deve acontecer aqui com... os robôs lá do YouTube estão sobrecarregados nesse período aí. O Roger está falando aqui, o Cosme, acontece muito com canais pequenos, infelizmente a plataforma só impulsiona quem tem muita visualização, likes e compartilhamentos. Somos humildes, mas merecemos um tratamento igualitário, né? Não somos o Felipe Neto, nem o Ei Nerd, essas coisas, a gente merecia, né? Gangnam Style, eu lembro daquele, não é chinês, é coreano, né? Que vai fazendo assim, aquela coisa assim, 1 bilhão de views aqui da música que ele fez lá e tal. Mas vamos nessa. O Silas Andrade, bom dia e bom programa para vocês. E o time vai se formando, me parece que vão fazer bonito. Quem mais aqui? O Silas também falou, também a vacina e a reação que tive foi dor nos braços por pouco tempo, é tranquilo. O Fábio Lima, bom dia, Alex, e aos convidados. Não, o pessoal aqui não é convidado, não, eles são da casa, viu, Fábio? Estão com a gente aqui sempre. O René Antunes, vai fazer falta o Pituca. Marinho, o resto é preguiça. Como é que é? Emprego do preparador físico, a La Parreira, laterais não servem. O René, muita coisa aqui na sua mensagem subliminar, hein? Correr e tocar a bola para trás, não finalizar nada, tem que finalizar, é isso aí, também acho, mas eu acho que isso é uma construção, aos poucos o time vai ganhando esse entendimento, as peças vão se azeitando. O Roger fala aqui, eu sei, Alex, estou sendo muito positivo, a situação está escabrosa, ele está falando da vacinação aí dos estádios, né? O Esculap, 1995, bom dia, Alex, pareceu muito bem articulado, mostrando um QI acima do normal dos demais jogadores de futebol em entrevistas. Olha, apesar da carreira desse moleque que está só começando, já dá para imaginar que se ele for bem, ele vai ser técnico, né? Logo não, daqui a uns 20 anos ele vai ser técnico, tranquilamente. O João de Souza, a vacina não impede de pegarmos o vírus, impede casos graves da doença e vira óbito. Estou gostando, o pessoal aqui é inteligente que nos acompanha, né? Todos muito bem articulados. O Efigênio Filho, bom dia, Lorde, teve reunião com a W Torre, será que agora vai? PS, melhor ter reação à vacina do que pegar a doença. Vou falar dessa reunião e vai ter outra, o Efigênio. Ou já teve, estavam programando para esta sexta, não sei se já foi agora de manhã, mas vamos tentar apurar aí no andamento do dia. Quem mais aqui? O Fabiano Ionto, o rapaz parece ser bem inteligente. O Mazola, se o Elano não tivesse machucado na Copa, seria o melhor jogador da seleção. 2006, né?
É verdade, o Elano, quando ele se machucou, desandou lá o time do Dunga. Foi depender do Felipe Melo, olha lá, se lascou. O Davidson Garuti, base está off. Aliás, por falar em base, em falar off, a técnica lá, a coach Lessa da Cerezo pediu as contas, né? Esquisito isso, mas enfim. Quem mais aqui? O Lucas Michalevic, Chireia. Tá lembrando aqui do jogador da Itália? Não entendi muito bem a sua mensagem, mas tudo bem. Silvano Rodrigues mandou um bom dia para todos aqui, muito obrigado. O Tomás Pereira, bom dia, amigos. Com a saída de alguns clubes fortes da Copa do Brasil, dá para o Santos ganhar? Eu acho que dá. Acho que dá, ainda tem aí, provavelmente Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, o próprio São Paulo. Mas é aquela coisa, torneio de mata-mata você vai chegando. Vai chegando. Aí quando percebe, pumba, você está na final. Pode acontecer. O Rafael Max Tour, que nome bonito, hein, Rafael? Esse deve ser o nome da sua empresa, imagino. Essas contratações são suficientes para prosseguir nas competições? Olha, não sei se são suficientes, mas é o que tem para hoje. Acho que algumas outras virão, tá certo? Vamos fazer outro break, Felipe Rei? 12:02. Aí o doutor Rafael Cobra vai dar aquelas respostas para a gente no âmbito jurídico. E claro, vamos falar um pouquinho mais de Santos e Juventude neste sábado. Voltamos em 1 minuto e 44. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:04 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana. A sede fica em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça. Tá certo? 187 na Vila Matias. Você encontra o Cicobi também em São Vicente, em Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além da capital Grande São Paulo e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Mandar um abraço aqui também para quem está lá no Facebook, o Homero Machado. Bom dia, Alex, convidados e todos amigos do esporte. Obrigado, viu, Homero? Doutor Rafael, seguinte, hein? O Santos tinha programada para esta sexta-feira, ou tem, um encontro, ou teve, não sei dizer, com a W Torre. O Diário do Peixe fez uma matéria dizendo que houve recentemente uma reunião virtual e que a coisa chegou a ficar tensa. Não pode ter tensão quando a história é o estádio. Pelo amor de Deus, tem que ter entendimento. E o membro do comitê de gestão, Dagoberto Oliva, chegou a ficar mais bravo, inclusive, né? Diz aqui a matéria do Diário do Peixe. Porque está em discussão o modelo econômico do projeto da nova Vila Belmiro. O senhor que é um entendedor de contratos, isso é um negócio que precisa ser muito debatido mesmo, que o que for colocado no papel já era, assinou já era, não tem contestação. O Santos está certo de exigir da W Torre toda a transparência nesse processo, é óbvio que sim, mas, enfim, ser talvez até um pouco mais rígido do que o normal. Até se o senhor tiver alguma informação de bastidores, pode colocar também, mas é assim mesmo que funciona, doutor Rafael? Alex, é fundamental que seja dessa forma, né?
pensando, vamos analisar essa discussão pela ótica do Santos, né? O Santos tem, sim, que colocar todas as exigências, todas as garantias necessárias para que o projeto seja sustentável, né? Porque, como você disse ao meio da sua pergunta, a partir do momento que um contrato é feito, assinado pelas partes, não tem mais o que ser renegociado caso qualquer previsão não seja satisfatória, né? Então, é absolutamente comum que os ânimos se aflorem em reuniões, porque, evidentemente, cada um ali está querendo buscar o melhor cenário para quem está representando, né? Não é uma discussão simples, né? E pensando no lado do Santos, quer dizer, envolve uma alta complexidade e, mais do que isso, uma alta responsabilidade. Imagina se, pelo desenho que está se mostrando, o estádio sendo construído no local da Vila Belmiro, se a gente derruba a Vila Belmiro e não tem, se por alguma falha em previsão contratual, a obra, por qualquer motivo, a gente viu há 1 ano e meio atrás que o mundo pode ser surpreendido com circunstâncias que fogem ao controle das pessoas. Então, se não tiver garantias necessárias, imagina este cenário, Vila Belmiro implodida e por qualquer motivos externos, alheios, a obra sequencial não progrida, né? Então é natural que o clube, e mais do que isso, é fundamental que o clube adote essa postura, né? Mas me parece, até por conhecer o presidente atual do Santos, que o Santos não está desamparado nesse sentido, né? É um grande gestor, é uma pessoa do mercado, com muito conhecimento em grandes negociações. Então, me parece que o Santos está adotando a postura correta, avançando, né? Pelo que foi noticiado, o Santos tem realizado aí uma média de 1 a 2 reuniões por semana com a W Torre. É um projeto fundamental para a sobrevida do Santos, né? Eu sou muito favorável a essa realização de uma nova arena, mas por mais importante que seja, é um tema que não pode ser tratado com pressa. Ele precisa avançar dentro dos passos e com todas as cautelas necessárias para que a coisa seja segura. E claro que esse aspecto econômico, essa discussão econômica, ela é fundamental, né? A gente vê clubes aqui do estado de São Paulo que construíram arenas e, pela diferença do formato econômico, um dos clubes tem grande receita em cima do estádio, enquanto o estádio é um grande passivo quase que insuperável, né? Bom, só o Dr. Cobra é um gentleman, ele é elegante. A gente está falando do Palmeiras, que está faturando com a arena dele, e o Corinthians, que não tem dinheiro para contratar ninguém, porque tem que pagar lá as parcelas da Casa Bahia, lá não, é da Caixa Econômica Federal, do estádio que construiu. Enfim, é isso, né? Ô Leandro, agora passaram um melzinho na boca do torcedor, que se não pode dar para trás esse negócio dessa arena, né? Ainda mais agora que o presidente admitiu, no domingo passado, na estreia do Ricardo Martins no Domingo Esportivo, ele falou sobre a arena, sobre já partir para o projeto final, já sem aquelas cadeiras atrás do gol. E aí sair com 30 mil lugares. E quando o Luiz Volpato conversou com a gente aqui no Esporte em Destaque, ele falou 30.145. Foi o número que ele falou. Sabe, para quem falou no primeiro momento 19 mil, 21, 26, porra, 30.145, né? Com a média que o Santos tem, não precisa de 40, né? Não precisa de 40, 30 tá ótimo, né? Passar esse melzinho na boca do torcedor, o Leandro, isso aí não pode dar errado nunca, né? Não, agora, desde que parece que a W Torre entrou no negócio, né, tem que sair agora, né? Já disse para o torcedor que ia sair, já tem projeto, já tem tudo. E eu acho que depois dessas discussões aí que o doutor aí explicou para a gente que sempre acontecem, eu acho que vai acabar saindo. Vai acabar saindo esse estádio, que vai ser muito importante para o Santos. Pelo que parece, é mais ao estilo do que foi feito com o Palmeiras, que é o do Allianz, que é um sucesso para o clube.
não tem tido a arrecadação esse ano, por causa da pandemia, mas antes mesmo tinha arrecadação aí de 1 milhão por jogo, 1,5 milhão por jogo. Isso aí pode ser que o Santos não consiga essa arrecadação toda aí no início, mas qualquer arrecadação maior do que a que já tem, que é muito pouco que o Santos tem com a Vila Belmiro, né, por ingresso, já vai ajudar muito ao Santos. E tem que sair agora. Espero que o Rueda tem feito um baita trabalho, pelo menos nesses meses que ele está, em relação à parte financeira, em parte estrutural do clube, e eu não tenho dúvida que o estádio vai sair do papel, e espero que seja logo. Enquanto você ainda não tem cabelo branco, né, Leandro? Porque no nosso caso aqui já está difícil. Eu não quero chegar com a barba de Noé lá na Vila Belmiro quando inaugurar, viu? Pelo amor de Deus. Quero ainda estar jovem, como eu estou agora, para ver o Santos com seu novo estádio. Aliás, o Leandro falou um negócio que é muito pertinente. O Santos, por exemplo, a pandemia fez alguns clubes terem uma queda de arrecadação de recursos muito grande porque contavam com bilheteria. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, bilheterias na faixa de R$1 milhão por jogo, né? Dava 2 milhões em alguns jogos. Então, é muita grana. Imagina você jogar 4 vezes em casa por mês, você fazer R$4 milhões, isso pro Santos era um negócio absurdo, né? Então a gente não precisa chegar nesse nível, mas se você fizer uns 600, 700 mil, e não sei nem se vai fazer, porque nessa mesma entrevista do presidente Andrés Rueda, ele falou que ele quer um setor, dos 30 mil lugares, ele quer 10 mil setores populares, o que eu acho absolutamente correto. Sabe por quê? Porque ele já falou isso, é melhor você ter o estádio lotado com as pessoas pagando menos, para você dar inclusive essa impressão para os patrocinadores que há interesse no clube, né? Que as pessoas não abandonaram o clube, porque é muito feio você meter ingresso, como o presidente Pérez fez lá na Copa do Brasil, R$90, e o Santos está jogando uma partida decisiva da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no Pacaembu com o estádio vazio, né? Então, você passa uma imagem para os patrocinadores e para a mídia em geral do interesse do público. Então, se você colocar lá, num estádio super moderno, um ingresso de 20, 30 conto, você vai garantir 10 mil caras toda vez no estádio, tipo uma muralha amarela lá do Borussia Dortmund, é ótimo, né? E os outros 20 mil lugares você vai ter para o associado, vai ter para a pessoa que pode pagar um pouco mais. Então aí essa conta que vale, é importante ter a arrecadação do borderô, como dizem os mais antigos, mas você ter o estádio sempre cheio, criar uma cultura para o torcedor ir no estádio, que na bem da verdade nunca houve, né? O Santos cansou de jogar com o Pelé em campo e a Vila vazia. O negócio tem que mudar, tem que enfiar na cabeça do torcedor que ele tem que ir no estádio. E com uma arena, com um setor popular e com um setor que ofereça conforto para quem pode pagar, é essencial. O Santos não tem como deixar passar essa chance, né, doutor Cobra? É o cavalo passando selado, né? E uma coisa que eu achei interessante dessa entrevista, essa declaração do Rueda, principalmente do estádio para 30 mil pessoas, né, pensando em grandes competições aqui continentais, é você conseguir jogar as fases decisivas em casa, né? Isso é fundamental. Mas a manutenção de um setor popular, né, em grande quantidade. 1/3 do estádio reservado para o público mais carente, mais popular. Eu acho que isso, Alex, tem um aspecto de preservação histórica, né? Quer dizer, o futebol é pro povo, né? Quem não lembra daquelas cenas da Geral, do Maracanã, aquelas cenas inusitadas que tinha ali? Quer dizer, a elitização dos estádios é um fenômeno que eu nunca simpatizei, né? Eu acho que o futebol precisa, claro, modernizar-se em vários aspectos, mas preservar alguns aspectos históricos, como não afastar o povo do estádio, eu achei sensacional esse aspecto. E quem está falando é o doutor Rafael Cobra, que eu brinco com ele aqui nos bastidores, que o que tem de estádio, de hora de voo e coisa e tal, é um absurdo, né? Ele até, você vê assim, calmo, né? Um homem do direito, respeitador da lei, mas no campo ele se transforma, é quase um hooligan, tava falando aqui, brincando, grita na orelha do bandeirinha, só não taca nada porque aí já passa do nível, né, da educação dele. Mas o doutor Rafael foi tudo que é final, jogo, clássico e tal, é isso aí, pode falar com propriedade. O Antônio Sérgio fala aqui, ó, o Santos tem que, ao invés de trazer o Ganso, tem que trazer o Giancarlo do Náutico, ou o Natan do Galo.
Agora o goleiro do CRB é completo. O Santos tem que ficar de olho. Eu gostei muito do goleiro do CRB, hein? Vou te falar. Não pega um pênalti aqui na Vila Belmiro 200, não. O Felipe Rei Corneta já está dizendo que não quer o goleiro do CRB. Quer no Vasco ele? Era do Vasco? Ah, mas o cara sai do Vasco, ele melhora. Aqui nem o Madison, o Felipe Rei. Tá de brincadeira. O Felipe Rei, ele abriu o fã-clube do Zeca aqui na Baixada Santista. Até agora ninguém se filiou. Ele pensou que os outros vascaínos iam torcer pelo Zeca. Que rapaz, que coisa. E aí, completando o que o Antônio falou, a arena, tem que fazer a arena com shopping dentro, aberto. Ô, Antônio, aí você precisa quebrar, destruir todo o projeto e fazer outro, né? Não tem como fazer a shopping. Mal, eu não sei como é que os caras fizeram um projeto para me enfiar 30 mil pessoas lá dentro e ainda quer botar um shopping. Não tem espaço para isso, só se fizer, sei lá, embaixo da terra. Não dá, não tem como, é matemático o negócio, é engenharia, é arquitetura. Mas vai ter loja, vai ter a ciclovia lá em cima para você dar um rolê. Se tiver grana, lá em cima vai ter uns barzinhos para você tomar um negócio, comer aquele petisco, aquele ebicem. O Leandro não vai lembrar o que é ebicem. Doutor Rafael vai lembrar. Lembra aquele salgadinho de camarão? Sabor camarão. Então, vai comer aquele ebicem, tomar aquela groselha, aquele negócio e tal, entendeu? E o Ricardo também falou que tem shopping pra caramba em Santos já. Tem umas lojinhas na vila, já tá bom. Tendo lá um negócio pra você comer aquele ebicem, aquele ovo colorido e tal, tá tudo certo. Não precisa de muito mais coisa não, tá certo? Muito bem. Outro tema palpitante que o doutor Rafael pode falar aqui, atenção, matéria também do Diário do Peixe, Santos faz acordo por impostos. O doutor Rafael vai dizer assim, pô, mas não dá para dar um calote, né? Fazer que nem os caras fazem aí, que tem uns sujeitos aqui em Santos especialmente, que o cara arrota finesse, né? O cara parece que tira foto na frente do carro dos outros, o cara vê um Mustang estacionado, tira foto e põe no Facebook, né? Aí tu vai ver, o sujeito deve 5 anos de condomínio. Pra quê? Pra ele fazer acordo e pagar mais barato depois, né? Depois diz que é gente legal e coisa e tal, né? Então o Santos, acho que alguém lá atrás pensou que podia fazer isso, né? E a notícia do Diário do Peixe diz o seguinte, Santos acertou um acordo com a União nesta quinta-feira para o pagamento de dívidas tributárias e previdenciárias. Conseguiu uma economia de 17 milhões de reais no valor das pendências. O clube não pagou impostos em 2019, 2020 e a dívida total com juros estava em 66 milhões e meio de reais. Pelo acordo, o Santos vai pagar as dívidas tributárias em 145 parcelas e as dívidas previdenciárias em 60 parcelas. O acordo agora gira em torno de 48 milhões e meio de reais. Essa fama de caloteiro do Santos estava brava, hein, doutor Cobra? E mais do que isso, Alex, isso é prática de crime, né? Pelos dirigentes. Quer dizer, você, em muitos aspectos, você reter um valor que você, principalmente falando em parte previdenciária, né? Deixar de destinar à União um valor que você retém do seu funcionário, é prática de crime, inclusive, né? Eu acho que o Santos vinha, de fato, e esse cenário todo mostra, né, a falta de credibilidade que o Santos tinha por posturas como essa, né? De não honrar compromissos dos mais básicos, dos mais primordiais, né? Então, me parece nitidamente que o Santos está entrando aí administrativamente num outro cenário completamente oposto, e eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que o Santos precisava de um gestor com esse perfil, e o atual presidente, Andrés Rueda, vem cumprindo as suas falas durante campanha e colocando em prática isso, né? Mais do que tudo isso, o que foi aprovado também, o founding, né, que ele desenvolveu ali, isso nada mais é também do que, além de criatividade, é você ter credibilidade, porque ninguém aportará valores em algo que você não confia, né? Então, me parece que o Santos está trilhando aí novos rumos. Fico muito satisfeito por isso. Muito bem. O Ricardo Tavares, Alex, o Santos fez o que você acabou de dizer, tirar proveito. Aqui no Brasil é assim, trouxa quem paga em dia o governo. Pois é, Ricardo, mas a gente tem que mudar essa cultura, né?
Tem que mudar essa cultura do jeitinho brasileiro de levar vantagem. Aquilo que todo mundo faz, né? Aquela pequena corrupção do dia a dia, né? Aquela coisinha que vai se somando e vira um comportamento geral, um comportamento cultural. Porque, como diz o ditado, quem rouba R$1 e rouba 1 milhão é ladrão do mesmo jeito, tá certo? O Jefferson Rodrigues, atenção, Felipe Rei cairá da cadeira, o Santos deve trazer o Cano. Não, lá ele falou que não. Hein, o Leandro Maia, pro ano que vem, pensou? O Cano é bom, hein? Ainda mais que o Caio Jorge não vai ficar, né? Será que o Cano vai dar o Cano no Vasco, hein, o Leandro? O contrato dele acaba, né? O contrato dele acaba, quem sabe não aparece aí com a 9. Tem um Mazuco aí de coordenador aí do Santos, que treinou, que trouxe ele pro Vasco. Então, tem a história também do Andrei aí, né? Que pode ser que pinte na Vila Belmiro. Então a diretoria do Santos aí parece estar de olho numa galera do Vasco aí. Muito bem. A única coisa que eu espero, porque o Cano é história distante ainda, tá longe. O Santos precisa resolver essa história do Ganso. Acabar com essa novela. Ou traz ou não traz, né? Quer dizer, oficialmente não tem novela, porque o Santos não admite que está negociando. Oficialmente ninguém fala, né? E se não acontecer, vão dizer que nunca houve. Mas já encheu, né, meu? Hoje é sexta-feira, tá louco. Pô, vamos esperar até quando? Ô, Ganso, o que tu quer? Fluminense, o que tu precisa? Não sei o quê. Pô, acabou. Felipe Rei tá me mandando uma mensagem aqui. O que é as ofertas do final de semana? Cano disse que não tem pressa para renovar, que quer continuar no Vasco. É lógico, se ele falar que não quer continuar no Vasco lá dentro, vai vir os caras lá da colina, vão jogar um Exocet na cabeça dele lá. Aí ele que vai pro Cano, né? Vasco espera para saber se sobe ou não da Série B. Caso suba, muito difícil ele sair. Caso fique na Série B, ele deve sair. Tá bom, vamos aguardar então. Como eu disse, novela Cano é para outro dia. Temos que resolver essa história do Ganso. Mas, Alex, independentemente de qualquer coisa, né, doutor? Mais do que o caso do Germán Cano especificamente, é importante esse tipo de mapeamento de mercado, né? Quer dizer, o Mazuco foi buscar Cano e Benítez por valores baixíssimos, né? Eram atletas que ninguém tinha muito conhecimento, ou quase que nenhum conhecimento aqui no Brasil. Então, é importante ter um executivo com essa mentalidade, com essa visão e com ferramentas para poder mapear mercado, né? Isso que me chama mais atenção. Espero que o Mazuco faça 2 outros golaços como ele fez em favor do Vasco nesse sentido. Muito bem, se não for o Cano, né, que seja algum outro jogador aí monitorado. Sim. Imagino que ele tem aí. É para isso que você tem um diretor executivo de futebol, né? Para o cara procurar, né, se informar, pesquisar, para fazer o que o Santos fez corretamente, é bom que se diga, né, quando trouxe o Soteldo. Quem conhecia o Soteldo? O venezuelano que jogava no Huachipato do Chile, que nunca ninguém nem tinha ouvido falar nem no Soteldo, nem no Huachipato. Nem doido que joga FIFA o dia inteiro sabia quem era o Huachipato. É capaz que o Felipe Rei o conheça, porque ele jogava na Universidade Católica, e eu assisti um jogo, não sei se era Copa Sul-Americana, que torneio era, em que ele enfrentou o Vasco em São Januário, e ele chama atenção pela sua complexão física, né? E ele mostrou ali naquele jogo em São Januário bastante qualidade, me chamou a atenção, falei, esse pequenininho aí é diferente. E aí depois o Santos acabou tendo a felicidade de trazê-lo, né? Muito bem. Olha, o Fábio Lima diz aqui que a novela Ganso parece ser dirigida pelo Stanley Kubrick. Bom, tem gente que vai dizer que De Olhos Bem Fechados é o filme ideal, né? Aquele do Tom Cruise e com a Nicole Kidman. Stanley Kubrick também, se eu não estiver equivocado. Mas tem lá o 2001, né? Uma Odisseia no Espaço, o filme é de 69. Aí tem um monolito. Espero que não tenha um monolito no meio do caminho aí. Viu, meu caro Fábio? O Fábio Lima diz aqui também, o Cano é uma indicação do PVC. Gostei da piada. Boa. O Nando Xavier, bom dia e boa tarde a todos. O Getúlio Rezende, Santos tem que trazer um lateral direito também. Diniz não usa o Madison como lateral e se emponta. E cá entre nós, Pará não dá mais. Por isso que andou pipocando esse nome do Gilberto, né? Que está lá no Benfica, mas precisa ver o custo, né?
Precisa ver o custo disso. Senhores, a gente está acabando o programa, a gente mal falou do Santos e Juventude, né? Ô, Leandro, acho que vai esse time que está jogando aí direto, se não tiver nenhuma novidade, né? Vamos com o chamado time titular, com o Giamota e Pirani no meio, Marinho, o Caio Jorge e o Marcos Guilherme na frente, porque o Lucas Braga ainda não está à disposição. E um time que vai ter um desfalque, esse sim que é Copete. Este se foi. Homenageado, acho que vale a homenagem, porque fez muitos gols. Hoje ainda é o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Vai ser ultrapassado pelo Sanches em breve. Foi útil em alguns momentos, mas tem aquela história do custo-benefício, né? Se você está trazendo jogador, você não tem como manter um salário altíssimo de um atleta que mal vai ser aproveitado. Enfim, é com este time que o Santos vai em busca da 4ª vitória. Boa perspectiva, ô Leandro, para amanhã, 7 da noite? Acredito que é a chance do Santos dar aquela embalada que precisava, né? Que depois aí de passar alguns sufocos no Campeonato Paulista, cair na Libertadores, eu acho que o Santos precisava de uma sequência como essa. E o Diniz, pelo que a gente acompanhou no São Paulo, ele gosta, né, de repetir o time até pelo estilo de jogo dele, que precisa dessa repetição. Ele precisa que os jogadores entendam ali onde cada um está, tem esse entrosamento entre eles, então até por isso deve ter essa repetição entre os times. E falando do Copete, eu acho que ele fez a parte dele, fez a história dele, sempre foi muito respeitoso com o Santos, ficou aí treinando quase um ano aí sem jogar, nunca criou nenhum problema, mas aí é como você falou, é questão de custo-benefício, o salário dele é muito alto pelo retorno que ele dá hoje em dia, e saiu aí pelas portas da frente. Queria que todos os jogadores pudessem sair dessa forma como o Copete saiu, né? Homenageado, todo mundo aí gostando dele, mas a gente sabe que no futebol não é assim. Mas acredito sim que o Santos vai conseguir uma vitória contra o Juventude e dar essa embalada no início do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Bom, tomara que tenha jogo, né? Porque o Flamengo agora quer parar o campeonato, porque ele tem um monte de convocado. O STJD vai analisar. Mas capaz que pare. Santos podia ter feito isso com o Neymar lá atrás, né? Que o Neymar ficou metade do campeonato sem jogar. Mas é aquela história, a proximidade com o poder traz esses benefícios em todos os sentidos, né? O Flamengo, ele flerta com os poderes aqui o tempo todo, é só olhar o histórico recente do clube, né? Na CBF, é na Federação, é no Rio de Janeiro, é em outras esferas. Então, é bem capaz que o Flamengo consiga paralisar o campeonato. Aí é bom ou é ruim para os outros? Vai ter tempo para treinar mais agora que está todo mundo pegando o ritmo? Sei lá, viu? É cada uma, mas enfim. E a grande preocupação do Flamengo é ele, né? Não é a questão sanitária. Aliás, por falar nisso, começa a Copa América com Brasil e Venezuela e hoje começa a Eurocopa. Torceremos firmemente por Portugal. Doutor Rafael, alguma coisa a respeito do jogo aí para a gente fechar o programa? Amanhã Santos e Juventude, 7 da noite, mas aquele contrato lá, mequetrefe que o Pérez fez com a TNT lá, com o Esporte Interativo, é TNT, né? Passa para todo lugar, menos para o estado de São Paulo. Então por aqui a gente tem que ver pelo Premier. Algo a acrescentar no aspecto técnico, doutor Cobra, sobre Santos e Juventude? Eu acho que o Santos deve ir mesmo, né, com a equipe que venceu as últimas partidas. Poderia ter uma mudança caso o Lucas Braga recuperasse o condicionamento, mas acho que ele não, mesmo que recupere, não o suficiente para já começar jogando, né? Então acho que o Santos deve seguir com o time que venceu os últimos jogos e está numa evolução, né? O futebol está se mostrando cada vez melhor na minha análise. E só um detalhezinho em relação a você falou do Flamengo, Alex. Eu acho muito engraçado o Flamengo agora querer falar em isonomia, né, que ele quer paridade de armas com os demais concorrentes e tal, mas na hora de sentar para negociar cota de televisionamento, ele não quer falar em isonomia, né? Então a isonomia é um argumento quando é para o próprio benefício. Então fica aí esse detalhe a mais para essa questão envolvendo o Flamengo, né? Pois é, né? Infelizmente. Meus caros, 12:30, precisamos fechar esta edição do Esporte em Destaque, porque o dia é longo ainda, tá certo? Meu caro Leandro Maia, obrigado pela presença, um abraço, volte outras vezes ao programa, tá certo? Valeu, Alex, pelo convite, só chamar que a gente aparece por aí. Muito obrigado, jornalista jovem Leandro Maia, com a gente aqui no Esporte em Destaque. Doutor Cobra, um abraço, daqui 15 dias o senhor está de volta ao programa, tá certo? Muito obrigado, Alex, prazer sempre muito grande nessa
troca de informações quinzenais e nos vemos daqui a 15 dias ou antes, se for necessário por qualquer motivo. Grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Cobra, também pela participação. 12:30, estamos fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Você nos assistiu pelo Facebook, também pelo YouTube. Agradeço a todos pela participação, quem esteve com a gente no chat, você que só acompanhou o programa, também mandou mensagem no Facebook, agradeço bastante. Segunda-feira a gente está de volta, 11:30 da manhã, com tudo sobre a rodada, né? Quem sabe aí falando sobre uma partida positiva, uma vitória do Santos contra o Juventude, só não tem pré-jogo, né? Porque semana que vem, olha só, o Santos vai jogar na quinta. Quem diria? Chega de futebol terça-feira, né? Semana que vem o Santos vai jogar com o Fluminense na quinta-feira, tá certo? E claro, traremos as informações do Peixe, quem sabe com algumas novelas terminando, é o que a gente espera, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News.